Rochas. Boa noite, irmãos. Aqui o pastor Paulo Leite, da Igreja Evangélica Fluminense, nosso encontro semanal das segundas-feiras com os missionários com quem a Igreja Fluminense tem a oportunidade de compartilhar. Nós já estamos com a dona Shirley, é bem-vinda. A Rafa e o Choco estiveram ontem conosco lá na Igreja Fluminense. Voltaram bem? Chegaram bem em casa? Graças a Deus. 40 minutinhos. Chegaram ontem mesmo? Porque Paracambi é tão longe que... Campo Grande é mais... longe. Há controvérsias, hein? Há controvérsias. E aí, mas chegaram bem, né? Foram com o... Bem, bem. Foram com em comboio com o Christian? Não, deixamos eles para trás, pai. A Verusca ainda ficou e foi embora. Tô brincando. Também o carro de vocês estava mais leve, né? Vocês não levaram... Foi. O dele estava mais pesado. Foi. A Rafa vai pegar as crianças ali para dar um oi pra gente. Já estava demorando, né? Já estava demorando. Eles estão ali com a tia Mi, que tá matando as saudades. Com quem? Com a tia Mi, com a Mariquinha. Ah, tá. Vocês têm ideia de ficar aí até... Ah lá, o meu amigo Isaac. Esse é meu amigo Isaac. E a dona Maria Flor. Tudo bem, Isaac? Tudo bem. Oi, Flor, tudo bem? Vocês dois estão bonitões. Eu pensei que vocês fossem ontem lá me dar um abraço, mas vocês não foram. Preferiram ficar com vovó. Fala, na próxima a gente vai. Na próxima a gente vai. Isso é uma promessa, isso é uma promessa. Bem? Promessa, né? Você pode voltar para brincar, que aqui agora é só coisa de adulto. Criança aqui, coitada, passa mal. Um beijo. Tchau. Tchau. Então, vocês pretendem ir para lá quando, o Choco? Dezembro, janeiro? Então, a gente está pensando, se tudo correr bem, na primeira quinzena de janeiro a gente já está com o pensamento de viajar. Tá. Aí nós fazemos a viagem mais ou menos em 3 partes, né? Até Jacutinga, Penélope, onde a gente estudou a primeira parte, ali, lá, né? Depois Vianópolis, onde a gente estava por último agora, e depois Tocantins. Dá para fazer um dia só, de Jacutinga até Vianópolis? Dá. 12 horas, mais ou menos. Só que com criança a gente faz... Depois de Vianópolis a Tocantinópolis é um dia? Tocantinópolis é mais 1.200 quilômetros. De Vianópolis lá? Sim. Mas é um retão, é até uma viagem gostosa de fazer. É bem reto, tem bastante posto, as pistas não são tão ruins. É uma pista boa, mas não dá para fazer direto por causa de criança, né? As crianças barulhando, até querendo parar, xixi, combustível, a gente vai passeando, vai com calma, tranquilo. Vocês já estão com o carro traçado? Sim. Nós estivemos aí com ele ontem na igreja. Sim. Eu não vi. Eu não tive a oportunidade de ver. Esse período até dezembro, vocês estão em divulgação, vocês vão visitar as igrejas, é isso? É mais ou menos o que a gente fez ali na Fluminense, né? A gente apresenta o nosso projeto nas igrejas. Desafiando também, claro, para a obra missionária. Mais desafiando para a obra missionária do que
divulgando. Mas, claro, a divulgação ela faz parte desse período, entendeu? Desses 4 meses. Eu acho que naquele folder, que chama aquilo que você me deixou, aquele monte de cartãozinho que você me deixou, acho que ali ficou faltando uma conta bancária, não? Ou vocês não precisam? Não, é que algumas pessoas até questionaram isso, né? Mas foi uma orientação da missão, não colocar a conta, porque já deu muito problema, né? Em relação ao processo e tudo, e de FUNAI e tudo mais. Então, a missão orienta melhor colocar só o telefone, aí quem quiser entre em contato para poder estar pedindo o número da conta. Uhum. Uhum. Aí a gente... Mas só faz daquele folder quem está aprovado pela missão, né? Só, isso. Só quem já é membro, né? A gente chama de cartão de visita, pastor. Cartão de oração. O cartão de oração, né? Que a gente deixa com os irmãos para orar, botar na geladeira, botar dentro da Bíblia e tá sempre lembrando da gente em oração. E se quiser Ontem eu já distribuí aqueles quase todos que vocês me deram. Então vamos ter que deixar mais. Fez 1000. Vocês fizeram 1000 daqueles? Sim. A gente fez 1000. Me diga uma coisa. Tiago disse que a partir de agora de setembro já está sendo permitida a volta dos missionários aos campos, às aldeias, até porque as tribos ficaram como que meio largadas. E eles mesmos, os índios, pediram que os missionários pudessem voltar. Por exemplo, o Tiago tem um que trabalha com ele, o Kurt. O Kurt é um alemão, está lá há 40 anos, fala a língua melhor que o índio. E ele ficou desde março, ele veio para Boa Vista, porque todo mês de março tem lá um congresso da MEVA. Então, todos os missionários vêm e se reúnem uma semana. E aí traz um preletor de fora. E é um tempo bom de rever, de carregar as baterias, tudo. Só que quando acabou o congresso, em março, deu esse agora a pandemia. E eles foram proibidos de voltarem. Então, ele só voltou março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ele só voltou no início de setembro, 6 meses depois. Diz ele que a aldeia estava largada. Os índios tinham fugido por dentro do mato, com medo da malária, e também a questão da Covid, né? E muito ruim. Vocês disseram ontem que não estão podendo entrar na aldeia ainda? Vocês não podem? Na nossa área ainda não pode, né? Mas eles estão com essa em contato, né, com o governo, e parece que umas exigências que o missionário tem que cumprir para poder voltar. Tipo, eles têm que ver se já pegou coronavírus, se não, se o missionário já tem casa construída na aldeia, essas coisas, né? No lado que a gente está. Mas parece que para o outro lado lá, que a gente chama de setor oeste, na missão, parece que já ia liberar mesmo agora em setembro. Mas assim, os índios podem sair, né? Então, não faz muito sentido não ter essa fechada, né? No início da pandemia fizeram algumas barreiras, né? Para os índios não virem até a cidade. E depois eles não fizeram mais a barreira sanitária, né? E depois tinha mais essa barreira. Os índios vêm na cidade porque alguns, né, onde estão mais próximos da cidade, eles vêm para pegar mantimento, alguma coisa para comer também, entendeu? Na cidade. E a entrada dos missionários, a gente ainda não tem o concreto da missão, não, entendeu? A gente ainda não tem o que a missão... Não, vocês podem entrar... assim que vocês chegarem em Tocantinópolis, vocês já vão poder começar o projeto de construção da casa. Entendeu? A gente ainda não tem esse aval. Então, a gente trabalha com a cautela de que só vamos poder entrar no próximo ano mesmo, entendeu? Mas, na verdade, nenhum
aval do governo de 100%. A gente todo mundo está na expectativa, né? Eles falaram que talvez volte em setembro, mas essa coisa toda hora muda. É o governo dando aval e a missão dando aval para isso. É bem provável que antes de dezembro vocês tenham essa aprovação para voltar à aldeia. A cidade de Tocantinópolis, para a aldeia, qual a distância? 40 quilômetros? Ou menos? 40 quilômetros de ramal. De Tocantinópolis até a aldeia. Ramal. É um ramal, né? Essa aldeia... Até a Mariazinha. Ramal. Até a Mariazinha, né? É 40 quilômetros. Mas tem aldeia para dentro da área indígena, para mais de 120 quilômetros. A Mariazinha é onde vocês vão trabalhar. Naquela área ali. Mariazinha é a aldeia onde trabalhar. 40 quilômetros, mais ou menos da Igreja Fluminense até Bangu, um pouco mais, talvez. Estrada de barro, né? Aquela estrada que vocês mostraram ontem. Isso. É uma estrada no tempo seco, ela é muito arenosa, né? Muita areia. E a areia com a água, né? Vira lama. Então, quando está chovendo, é um lamaçal também. O carro tem que ser traçado. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando entrarem na aldeia é a construção da casa. Isso. Já tem alguma coisa ou só tem um terreno? Só o terreno mesmo, que eles já separaram lá pra gente, já deram pra gente, assim, né? Vamos dizer. Eles falaram, ó, quando vocês vierem para cá, vocês vão morar aqui. Aí colocaram um lugar lá pra gente. Já determinaram, né? Marcaram lá onde vai ser. E aí ninguém mexe, nenhum outros indígenas mexem, porque esse lugar aí já é da nossa casa. E nessa aldeia de Mariazinha tem escola para Flor e para Isaac? Não. Então, tem uma escola indígena lá, né? Mas a gente ainda está vendo se a gente vai poder matricular eles lá, porque tem muitas regras na escola indígena, né? E se a gente puder matricular eles vão estudar lá e eu vou dar um reforço em casa. Agora, se não puder, eu vou dar aula em casa para eles, mas a gente vai ter um apoio de uma escola que dá essa assistência para a missão, que fica em Manaus. Então, faz tipo um ensino à distância. Então, eles vão me dar o material, tudo, e eles vão ser matriculados lá em Manaus, e eles vão dar toda a assessoria, e eu vou dar aula em casa para eles. A gente ainda vai decidir isso. Essa escola indígena ensina a língua portuguesa e ensina também a língua indígena, ou não? Ou só a língua portuguesa? É bilíngue, mas assim, pastor, eles... Os professores, né? Tem muitos professores brancos e também tem professores indígenas, mas é assim, eles fingem que ensinam e os indígenas fingem que aprendem. Então, assim, na verdade, alfabetizado mesmo, que sabe ler bem na língua, sabe bem, assim, bem entre aspas, sabe um pouco melhor o português, são os indígenas que já são crentes, que a missionária, ela alfabetizou todos eles. Os mais velhos, né, no caso, que já estão na idade... Essa aldeia de Mariazinha, tem quantos habitantes? Tem quantos índios morando? 300 e pouco. Quanto? 300 e pouco. É grandinho. 300 e pouco, 400, mais ou menos. Contando tudo. Tem uma outra chamada São José. Homens, mulheres e crianças. Não, eu não sei se contando criança. Eu acho que porque criança contando criança tem muita. Se contar com as crianças, vai mais uma dobra, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que não é contando com criança, não. Então é bem grande, hein? Mas tem uma outra aldeia maior ainda, que é a São José. Porque fica assim, as duas aldeias principais, elas ficam aqui, a Mariazinha e a São José. E a área indígena faz isso.
Então, elas ficam em sentidos opostos, as duas escolas. Então, todo mundo vai para esses lugares, para essas duas aldeias maiores principais estudar. E a São José ainda é maior, deve ser o dobro ou o triplo do tamanho da Mariazinha. Sim, deve. A missão Uau. ainda tá querendo que a gente trabalhe na São José. A gente ainda está conversando se a gente vai trabalhar na Mariazinha ou na São José, porque a São José é muito grande e não tem ninguém. Na Mariazinha tem a solteira, mas na São José não tem ninguém, né? Já teve Então, um trabalho da missão uns anos atrás, mas os aí missionários não ficaram. a missionária jubilou, né? Aí não É. voltou outro. Lá na São José. Mas lá tem algumas... Além dessa solteira que está lá na Mariazinha, que vocês vão trabalhar com ela ou vão substituí-la? Vamos trabalhar com Não, ela. vamos trabalhar com ela. Ela ainda quer ficar lá ainda. E Ela tem 60 anos, mas ela Isso, quer. ela não quer sair de lá, não. E ela é uma fonte de conhecimento muito boa para a gente, né, pastor? Claro, claro. Além dela, tem mais branco lá, não? São só vocês? Não, só a gente. E o pessoal que vai, né? Trabalhar na escola, alguém da CESAI que vai, que é o pessoal da saúde. Mas assim, Mas esses não vai ficam, né? só. Vocês entram e saem. Esses que vão trabalhar na escola, na CESAI, entram e saem, não ficam, né? Quem fica mesmo são vocês. Quando explode algum problema, não vai ninguém. Então, funcionários mesmo. Mas lá não tem problema, né? Lá é um lugar que não tem problema nenhum, né? Nunca tem problema na aldeia do índio. Escuta, me fugiu aqui. Eles têm a Bíblia toda, não? Eles têm o Novo Testamento completo ou ainda não? Tem o Novo Testamento completo, mas precisa de revisão, né? O Novo Testamento. Porque tem palavras que foram modificadas, tem palavras que não usam mais. E, às vezes, por exemplo, em relação a Mariazinha São José, muda algumas coisas, algumas palavras, assim, entendeu? Então, tem que dar uma revisada nisso. Os antigos falam bem diferente dos jovens, e então a Bíblia hoje está mais para o lado dos antigos mesmo, né? Porque também Da época, né, já que foi tem traduzido. 40 anos, né? Que foi traduzido o Novo Testamento. 1980. Falta algumas coisas. Isso. Me diga uma coisa. Esse trabalho de tradução foi feito na Mariazinha, não foi feito na São José, foi feito na Mariazinha. Foi feito na São José e também ela visitava a Mariazinha também, mas ela morava na São José. A missionária da CIL, que trabalhava lá, Patrícia Ramos. Ela já foi embora, já jubilou já também. E essa moça que está lá, com vocês, na Mariazinha, ela trabalha com tradução também, não? Ou trabalha com educação? Ela não está trabalhando. Trabalha com a educação das crianças. Porque ela é muito limitada, ela não pode fazer muita coisa, né? Tipo, lá solteira, um certo horário, depois das 5 horas, mais ou menos, à noite, solteira não pode andar sozinha, ela tem muitas limitações. Mas mesmo assim ela faz um trabalho Ela faz incrível. um projeto lindo lá com as crianças, os apnagezinhos. Nossa, ela reúne as crianças todo final de semana. Rafa. As mulheres também. As mulheres. Porque por causa da cultura, ela não pode. Oi. Ela só pode dar palestra para as mulheres. Ela não pode dar palestra para os homens? Porque por causa da cultura, quem ensina lá é o homem, né? Então, eles não vão ouvir ela falar por causa da cultura. Então, assim, ela dá ensino para as mulheres e para as crianças. Isso vai acontecer contigo também? Tá travando, né? Tá dando uma travada. Isso também vai acontecer contigo, Rafa? Você também vai ser proibida de falar para homens? Desculpa. Ou porque você é casada, você pode?
Não, eu também não posso falar. Só quem pode falar é o Choco. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma facilidade na questão linguística. Então, ele dá os ensinos, pode dar os ensinos e eu traduzo, entendeu? Sei. Assim pode. Vocês, E ela vocês vão enrolar os índios, é isso? Essa Dona Maria Gomes que entrou é tua mãe, Rafa? é a minha, É a mãe dele. Entrou Maria aqui da Dona Glória. Maria Gomes. Maria da Glória Gomes. É bem-vinda. Ô, Rafa, me diga um negócio. Como é que é? Conta para nós como é que foi essa tua descoberta aí desse teu dom desconhecido que te revelou agora. A gente estava lá no treinamento, agora nessa segunda etapa, né? E a gente começou a ter aulas de linguística, fonética e tudo mais. A primeira vez que eu tive aula de fonética, eu fiquei apavorada. Eu falei, nunca vou aprender isso. Assim, não foi uma coisa do nada, sabe? E aí, aos poucos, como eu fui estudando, e as coisas foram abrindo na minha mente, né? Em Vianópolis, E eu digo. fui tendo em Vianópolis. Eu fui tendo muita facilidade. Aí os professores vieram falar comigo, falou, você está tendo muita facilidade, isso não é normal. Eu falei, não, isso daí é coisa, eu estou fazendo aqui, é normal, igual todo mundo. E aí eu fui vendo que não era bem assim, né? Fui tendo uma facilidade bem grande mesmo em relação aos outros colegas, assim, que eu vi que realmente é uma coisa muito difícil. E a facilidade que eu estava tendo era uma coisa sobrenatural, assim. E aí eu fui acreditando, né, no que os professores estavam falando, porque no início eu falei, não, que negócio, tem nada a ver isso que vocês estão falando. Quantos alunos tinha na turma? Tinham 15, 14. 14, 14. E todos eles com dificuldades, Rafa? Sim, Não é questão de é dificuldade, porque não, é professor. difícil. É porque os outros alunos é normal, entendeu? A percepção linguística da Rafa não é só da Rafa. Deus usa muitas pessoas assim, entendeu? Só que entre 14 ele tira uma, duas, É, entendeu? Que tem essa percepção mais, o ouvido mais, um Elias, assim, da música, Sei, dá mais ou limite. menos, entendeu? É sei. mais ou menos isso. Não que os outros alunos fossem 0 e ela fosse 10, não é isso, É que os outros entendeu? alunos eram normais, entendeu? Era Eram uma normal. turma normal de linguística e a Rafa meio que Jack. E você nunca antes, Rafa, tinha atinado para isso? Você nunca tinha antes se Não, apercebido eu alguma fiz coisa? pedagogia, né? E aí eu estava Não, eu fiz pedagogia. Eu estava até conversando com uma das minhas professoras lá de linguística, lá no instituto, e falando para ela, eu fiz pedagogia, mas ela também fez pedagogia. Não tem nada a ver com isso, né? Você estuda português na educação, ferramentas que vão facilitar na área da educação, né? Mas não tem nada a ver com linguística. Ela falou, eu sei, não tem nada a ver com linguística. É porque você tem o dom mesmo. E eu nunca tinha imaginado. Tanto é que no início, a primeira aula que eu tive, eu falei, nossa, que negócio doido, né? Mas aí depois, conforme eu fui estudando, as coisas foram clareando muito. E quando eu fui para a prova porque a gente no treinamento, eles fazem como se fosse na aldeia mesmo. Então a gente tinha um professor e ele dava aula para a gente numa outra língua, em Matiz, são os índios isolados lá do Vale do Javari, do Amazonas. Ele já trabalhou com eles e agora ele estava ajudando lá como professor. E aí ele deu essa matéria nessa língua. Eu tive muita facilidade nessa língua. E aí eles começaram a falar comigo, mas foi assim, do nada mesmo. Que Deus foi Ma- mostrando. Mas vocês, quando estudaram lá aqui em Jacutinga, no Peniel, e também quando vocês foram nos projetos ribeirinhos, vocês dois, já tinham tido antes contato com aldeias indígenas. Já tinham tido contato Não, dos ribeirinhos a gente não teve contato com eles. Não? Não. Durante as viagens
Tá ruim. Não. Não, a gente, em PNL, a gente Quando a gente, melhorou? no nosso estágio de. Peraí. Melhorou, pastor? Um pouquinho. É porque deu uma travada quando o senhor estava. Ah. Dá pra Mas vocês em poder falar? PNL, vocês não fizeram em PNL, vocês não fizeram viagens para aldeias indígenas? Não teve uma que ficaram até um mês ou 20 dias? Não, foi agora, né, que a gente ficou lá na Pinagé, 20 dias. Em Peniel a gente ficou 3... Não, em 40 dias, né? 40 na Pinagé. Em Peniel a gente ficou 3 dias só na aldeia, mas a gente não conseguiu ter muito contato com os indígenas. Foi um pouco mais difícil, assim, porque o trabalho estava começando lá no Javaé. Então, a gente não conseguiu ter muito contato. Os missionários tinham acabado de chegar. Então, Nos ribeirinhos, a gente não teve contato com indígenas, não. Então você só conseguiu descobrir esse teu dom por causa da aula, foi isso? Ou quando você teve os 40 dias com os apinagés, porque isso foi antes da aula, não foi? Foi depois. Foi depois da aula. Ah, foi depois. A aula funciona como uma experiência dentro da escola para depois você viver na realidade, aldeia. entendeu? Então você foi despertada na aula e quando chegou na tribo, você confirmou aquilo que na aula tinha te fisgado. Foi exatamente isso. Foi assim mesmo. Aí, quando eu cheguei na aldeia, eu vi, eu acho que eu tenho facilidade mesmo. As coisas que eu faço não é normal, entendeu? Não é uma coisa... Porque a língua, é muito difícil de você aprender uma língua indígena, porque ela era ágrafa até 50 anos atrás. Então, agora, há 50 anos depois, começou a ter material, mas mesmo assim, não tem tanto material assim. Então, você tem que ir mais de ouvido mesmo, e pronto. Claro. O que eles têm lá é a Bíblia e alguns poucos materiais de alfabetização, mas é muito pouco. E mesmo assim, tem muita coisa errada, né? Tipo, eu tenho uma gramática aqui que foi feita por um projeto secular da faculdade, mas tem muita coisa errada. A maioria do material secular que tem hoje não chega nem aos pés do material dos que os missionários fizeram. Sim. Porque o antropólogo vai lá, o linguista, ele fica lá um pouquinho, faz as anotações e vai embora. E nem sempre é aquilo que ele ouviu, ele tem que viver ali. Então, o material da Patrícia, da missionária da Sil, é incrível. Aí você vai comparar com o material do pessoal da faculdade, da universidade que teve lá, tá tudo errado. E eles... É o pessoal que fica no escritório, né? Não convive com o povo, dá diferença mesmo. E também o pessoal da faculdade trabalha para nota, né? E da missionária para a vida, né? A diferença. Rafa, se você não tivesse tido essas aulas, você não saberia que você tinha esse dom. Não tem como saber. Porque onde que eu estudaria linguística na vida? Não tem como. Dificilmente eu saberia. O negócio estava aí dentro de você o tempo todo. É incrível. E foi preciso as aulas de linguística e depois a aplicação no campo. E você conversa com eles, não? Então, como meu vocabulário ainda é muito ruim, né? Zero praticamente. Tem que ter vida lá para poder... Mas eu já consigo ler na língua, porque eu já consigo fazer na minha cabeça, porque assim, toda a letra tem um som, né? Que a gente estuda em fonética. Então,
depois que você faz essa análise, você faz a ortografia. Através da análise fonológica, você vê os sons e depois você vai escolher qual letra você vai colocar para cada som. Então, assim, cada etnia tem a sua ortografia, tem o seu respectivo som. Então, eu já consigo fazer na minha mente as ligações, entendeu? Então, por exemplo, onde é K, você tem que ler G. Onde é M, você tem que ler, você não pode ler M, você tem que ler um B. Então, depende da vogal. Então, eu já consigo ler com muita facilidade. Não é normal também. Nunca você consegue fazer isso assim sem estudar muito tempo. E aí, o que eles fazem? Como eles já estão sabendo, os indígenas, eles ficam me testando. E aí eles ficam mandando um monte de mensagem na língua e eu fico me forçando a estudar, né? Para poder responder para eles na língua. Eles falam, não, você já sabe. Eles falam assim comigo. E eu falo, não, eu não sei ainda, eu tenho que aprender mais. Então, eles já mandam muitas mensagens na língua quando eles têm internet lá. Manda mensagem na língua, né? Das mulheres, pergunta como eu tô. Aí eu tenho que, meu Deus, agora como que eu vou responder isso? Aí eu tenho que pensar, estudar lá e ver para responder eles. Então, eu já converso algumas coisas, mas é bem pouco, como você tá, essas coisas. Acho interessante, irmãos, o interesse de Deus por essa etnia, né? Esse evangelho será pregado a todas as nações ali, etnias. Essa é uma das etnias. Esse povo apinagé, que o Choque e a Rafa estão lá. O interesse de Deus em alcançar aquele povo, em colocar dentro da Rafa esse... Podia ser o Zé, o Pedro, o Paulo, a Joana, a Emengarda, sei lá eu, isso é com Deus, né? Mas ele tem tanto interesse em que eles, aquela etnia, que para nós é uma etnia. Quantas etnias tem no Brasil e no mundo? Mas Deus, o detalhe do amor de Deus, do cuidado de Deus em levantar alguém, e não só levantar alguém, não, guiar os passos deles, né? Até aquela aula de linguística, onde a Rafa foi perceber que para ela é mais fácil que para os outros. Um negócio que não é fácil, não. Linguística não é um negócio fácil. Linguística é um negócio chato. Eu estou evitando entrar no lado técnico de linguística, é um negócio chato. Mas que para a Rafa... Você já tinha tentado aprender outras línguas antes? Inglês, francês, espanhol, essas coisas? Eu já fiz cursinho, né, de inglês e eu tinha um pouco de facilidade, mas assim, é normal, eu achava que era normal. É doida mesmo, ela acha que é normal. Mas, pastor, essa questão do interesse do povo, eles não... o povo Pinagé, nossos próprios líderes na missão, falaram exatamente isso que o senhor falou. Essa coisa deles terem pedido a gente, porque eles pediram para os líderes, né? Eu quero que vocês mandem a Rafa eles já falavam na língua lá o nome nosso, mandei esses missionários para cá. Os nossos líderes sentaram com a gente e falaram, olha, estivemos lá na aldeia e eles pediram para mandar vocês. Não é uma coisa normal de acontecer. Muito pelo contrário. Naquela região, um povo lá, parente deles, que é mais para cima do Maranhão, expulsou os últimos índios, os últimos missionários da aldeia, porque eram jovens, não sabiam de nada, e eles não quiseram. Então, assim, é bom vocês considerarem como uma porta aberta que Deus está preparando aí para vocês. E eles têm muita sede de Deus, eles não é uma coisa normal, assim. Claro que outros povos têm, mas o Apinagé, eles estão, né, querido, com uma sede de Deus incrível. Agora, com essa pandemia, que a missionária teve que sair, eles mandaram uma mensagem para o Anderson, conta aí. Então, eles têm, para dentro da área indígena, tem outras várias aldeias. Então, o que esses irmãos fazem? Eles se reúnem
sobem nas motinhas deles, umas motinhas sarapazinha, né? E vai para dentro levando a palavra de Deus para aquelas aldeias que são as mais longe de dentro da área de indígena deles. Ah, E quanto mais esses índios ficam sabendo, quanto mais esses índios ficam sabendo que eles estão indo pregar em outras aldeias, e as aldeias vão convidando eles e eles estão propagando o nome de Cristo ali entre eles mesmos. Esse período que não pode entrar Cupem, que fala, o branco, eles mesmos estão fazendo as reuniões deles aos domingos, estão fazendo as reuniões dos homens às quintas-feiras, as mulheres se reúnem todas as terças-feiras, e domingo de manhã eles pegam as motinhas e vão para dentro das outras aldeias e propagando o nome de Cristo. Muito lindo o trabalho. E eles mandaram uma mensagem perguntando o que a gente vai falar, porque a gente não sabe falar da palavra de Deus como vocês sabem. Eles querem muito ter a Bíblia completa por causa disso. Porque eles sabem só, né, aquela coisa que eles aprenderam para se converter e só, assim. Não tem muito estudo profundo, porque a missionária não pode dar, né? E aí eles mandaram uma mensagem para o Anderson, perguntando para o Choco, o que a gente faz, ô irmão? Porque a gente não sabe o que falar, mas a gente quer ir falar. Aí a gente falou para eles, fala do que Jesus tem feito na sua vida. Fala isso. Aí eles falaram, tá bom, então. E aí eles mandaram uma mensagem de volta falando que vários se converteram. Vários se converteram. Eles mandam fotos, pastor. Qualquer hora eu... Para surpresa deles. Eles mandam algumas fotos dos cultos. Mandam algumas fotos e do pessoal que se converteu mesmo. Uhum. E eles andam juntos. Aqueles que se convertem vão andando juntos dos outros e viram uma igreja. É muito interessante o trabalho. E se não fosse isso, a gente nem ficaria sabendo. Claro. E assim, então a gente às vezes fica com essa coisa da pandemia, né? Mas eu acho que a gente vai ter uma grande surpresa entre os povos indígenas, porque com o missionário fora, né? Deus continua tocando a sua obra, e glórias a ele. O pessoal chama de terceira onda, né? A primeira onda foram os estrangeiros que vieram, né? A segunda, os estrangeiros passaram para os brasileiros, a liderança, né? E agora a terceira são os próprios índios que estão... Eu lembro que eu fui com o Atílio e o Eleazar. Não sei se tinha mais alguém com a gente, já tem isso uns anos, quando traduziram a Bíblia para um povo lá que a Meva alcança. Até o missionário que traduziu a Bíblia trabalhou 52 anos. Morreu agora, ano passado, parece. Aí, no dia que... Aí imprimiram a Bíblia nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Quando a Bíblia chegou, me convidaram para pregar. Eu nem sei por que me convidaram. Eu não fiz nada, mas me convidaram. Teve um culto em Boa Vista e depois teve um culto lá em... Aí teve uma sexta, sábado e domingo na igreja dos indígenas, num lugar chamado Oriximiná. Eu conhecia Oriximiná, o município do Pará, mas bota Pará nisso, hein? Bota Pará nisso. Até já chegando perto do Tocantins, lá no norte do Tocantins, aquele negócio todo, fim de mundo. Eu conheci Oriximiná porque a Embratel tinha feito uma propaganda de que já tinha alcançado o telefone em Oriximiná, não sei o quê. A única coisa que eu sabia de Oriximiná. Aí levaram lá. Aí, quando deram a Bíblia para o Tuxaua, né, para o chefe dele lá, para o pastor da igreja, a tribo tem 1.300 pessoas, 1.000 são crentes. Quando deram a Bíblia para ele perguntou para os outros da liderança que estavam em cima com ele lá no púlpito, o que nós vamos fazer com esse livro de Deus? O pessoal disse, e traduzido para mim depois, claro, a gente vai levar agora para os nossos irmãos que ainda não conhecem o livro de Deus. E eles mesmos estão fazendo o que vocês estão dizendo aí, eles estão evangelizando. Só que lá não tem moto ainda, né? Lá ainda é mais roça que vocês aí, vocês já estão no estágio avançado, né, de modernidade. Eles vão naquelas igarapés dele, lá nas canoas dele, nas pirogas dele, e vão lá, e vão, meu Deus do céu, e acha cada biboca lá para levar
muito interessante o cuidado de Deus, né? Quer dizer, a aldeia aí tem 400 pessoas, 300 pessoas, Deus levanta alguém, sem dúvida, resposta de orações, né? Que subiram e Deus fez isso. Agora, me diga um negócio, como é que as crianças se interagem com Isaac e Maria Flor, com as crianças na aldeia? Se dão bem, né? A Maria Flor tem as parentes deles lá já, né? Dela. A Maria já tem as primas dela, as irmãs. E qual né? língua que eles falam? Esperanto? Nós ganhamos uma família na aldeia. Né? Rapaz, eles se comunicam muito bem, professor. Só não sei em qual língua. O Isaac, ele já repete muito, né? Então, quando ele me escuta estudando, fazendo alguma coisa assim, outro dia até mandei um áudio para o show que eu estava estudando, e aí ele já repete, ele já identificou que é a língua, e algumas palavras que ele aprendeu, ele já está falando, ele não esquece não. Eu falei, olha que incrível, né? E ele fala algumas coisas, né? Como tá tudo bem, essas coisas assim, que ele aprendeu lá. Ele falou lá e agora, outro dia, eu não lembrava que ele... Nunca poderia imaginar que ele ia lembrar, mas ele repetiu quando ele me ouviu. Falando aqui umas coisas aqui que eu estava estudando e ele repetiu. Umas 2 palavras, né, querido? Foi. Incrível. Palavras básicas, né? Criança é mais a gente acha que é mais fácil de aprender. Eles vão ser igual a Elisa, do Tiago, né? Que foi criada na aldeia e fala, e nunca mais esquece, né? Fala a língua Sanumá, né? Se voltar para lá, em uma semana já pegou o tranco de novo, porque já... E as crianças da aldeia de vocês aí estudam português, né? Isso tem outro... reforça o vínculo com Flor e Isaac, né? Porque eles acabam achando lá uma língua deles lá que a gente não sabe. Hã? Mas eles fizeram muito bem, a Maria e o Isaac, eles se adaptaram muito bem. Agora, a gente não pode perder de vista, o Rafa e Choco, esse trabalho que a moça fez, que é muito melhor do que o trabalho que a faculdade fez. Por exemplo, o trabalho que vocês já estão fazendo e vão desenvolver cada vez mais, sem contar o lado eterno da coisa, que vai entrar pela eternidade adentro, é um trabalho que pode ajudar gerações que virão depois. Se bem que eu ache que não virão mais muitas gerações depois da nossa. Eu estou achando que Deus está... não sei se posso falar isso, que Deus está apertando o tempo. Né? Deus está... porque as coisas estão numa velocidade tal que está... Então, mas eu acho que o trabalho de vocês não só vai beneficiar essa geração que está lá, que vão aprender com vocês, que vai aprender contigo na língua, que vai aprender com o Choco. Os homens lá estão precisando de quem os ensine a pregar, que é o desejo deles, levar essas coisas todas, e Choco vai ser muito útil nisso também. Mas não só essa geração, mas as que vêm depois. As que vêm depois. Vocês, o legado que vocês vão produzir e vão deixar para eles, na questão da educação, da língua, na educação voltada, vai ter um peso tremendo. E o que espera você lá, Choco? Me espera trabalhar com os homens, né? Vivendo junto com eles. A facilidade que a Rafa tem na linguística, eu tenho um pouco ao adquirir alguns sons, ao ouvir alguns sons, ao reproduzir algumas palavras, eu consigo, talvez não, com certeza, com a convivência lá, eu conseguiria me comunicar muito, muito bem com eles. E a gente pretende
fazer esse trabalho de, como que eu vou dizer, mas dando um suporte para os índios no que eles precisarem e dando suporte para eles mesmo, porque Sim. eles mesmos vão ser capazes de pregar a palavra de Deus entre eles e, claro, a gente deseja isso, né? Uma coisa que a gente sempre fala que a gente, como família, né, a gente é uma equipe. Então, assim, Claro. não adianta nada eu ter esse dom e, tipo, vai ter lugares e palavras e coisas que eu nunca vou poder presenciar. Quem vai presenciar por mim é ele, para poder me ajudar a passar isso, né? E vice-versa. Vai ter coisas que eu vou descobrir da cultura, que tudo vai ser importante para a tradução bíblica, vai ser muito importante. Porque, assim, a gente acha que a maneira da gente contar as nossas histórias é tudo igual, né? E não é. Por exemplo, só um exemplo assim, para não ser muito técnica no Apinagé, a gente fala sujeito, verbo, objeto, né? Por exemplo, eu como banana, o Apinagé não fala assim. Ele fala sujeito, objeto, verbo. Eu, banana, como. Então, assim, são milhares dessas coisas que a gente tem que observar na hora da tradução. E os aspectos culturais também, né? Tipo, os homens, daquele clique que os homens fazem. É o não deles muito bravo. Então, assim, só os homens podem fazer. E isso tem que entrar também E na tradução. tem coisas que só as mulheres fazem também, que a Rafa vai saber. Tem coisas da cultura, traços culturais que é só o homem que pode estar presente, né? Até porque os homens andam com os homens e as mulheres andam com as mulheres. Então, tudo isso a gente tem que estar em conjunto para poder ter uma tradução eficaz para ele. Senão, é impossível. Claro. Tua irmã está aí também com a gente, é bem-vinda, viu? Como é que a vida lá é o quê? Caça e pesca e agricultura ou só caça e pesca? Não. Sem a pesca. Caça. O rio mais próximo fica a vários quilômetros dessas aldeias. Pode ser que as aldeias mais de dentro tenha o rio por próximo, né? Mas a gente fala do que a gente viu. Ali na Marezinha, é mais alguns igarapés. Aí não é aquela quantidade de peixe muito grande e tal. E eles caçam muito. E alguns têm uma hortinha assim, uma roça. Desculpa. Fazem mandioca, essas coisas assim, né? Da terra, batata. Mandioca, milho, banana, manga. Manga eles comem o dia inteiro. As crianças lá comem manga, milho. Muita fruta. Tem muita roça. Muita fruta. As crianças passam o dia inteiro comendo. A Maria foi nesse pique. Jamelão, goiaba, manga. As frutas que a gente não sabe que fruta era, mas comeu também. Fruta, coisa doce que não sabia se era fruta ou não, comeu também. O rio é grande ou o rio é pequeno? É grande, é grande. É grande para eles também? Da aldeia, que o senhor fala. Porque às vezes a ideia de... Tocantins, que é imenso. É porque são dois, né? Mas é próximo às aldeias. não estou ouvindo. Repete, pode. O rio, porque a noção de rio, grande ou pequeno, varia muito, né? Para nós, um rio grande, para eles é um igarapé, né? Mas o Tocantins é um grande rio, né? Em qualquer lugar. É muito menor. Oi? Não, é grande. É grande. Só não é grande igual o Amazonas, né? Lógico que não. Sim, é maior. É um dos maiores, mas é um rio, é uma quantidade boa de água. A aldeia já fica aqui, aí aqui passa o Tocantins e aqui o Araguaia. Aí eles se juntam lá em cima e vão dar no Amazonas. No Rio Amazonas. O Araguaia também é um grande rio, mas, assim, né? É grande. E a aldeia fica bem no meio. Então, assim, as aldeias mais longes, sem ser a Mariazinha São José, vão estar mais perto desses rios grandes. Mas dentro das aldeias tem esses igarapés, que eles tomam banho,
faz as coisas. Mas Aí não é tem bem fininho, é mais riacho, entendeu? O que fica próximo das aldeias é mais parecido com o nosso riacho. Sabe? Forma alguns Igarapé, né, que eles igarapés, chamam. água limpinha, aquela água do Tocantins que é uma delícia. Isso. Aham. Sim. E consegue abastecer a aldeia de peixe? Esses rios conseguem, né? Os rios grandes É. ou esses pequenos? Esses pequenos você tem um peixinho Não, ou o outro, grande, não? né? O O Araguaia, o pequeno eu fui. Tocantins. É muito Ah, não. jacaré, O tudo que grande- você quer comer, eles pegam lá O nesses grande é grandes. farto, o grande é bem É. farto. Enorme. Peixes grandes, jacaré, muito, muito, muito peixe. Sim. Mas esses igarapézinhos assim, que a gente está falando, eles pegam o quê? 12 por vez, né? Eles montam uma redinha assim em volta e o que passa ali, os peixes, eles conseguem pegar. Aí numa viagem na mata, eles pegam, aproveitando a caça, eles pegam alguns peixinhos, entendeu? Uns 12 peixes, mas dá para alimentar a família, né? Que geralmente é um peixe para cada um da família. Mas o Pinagé também gosta muito de carne, né? Não gosta muito de peixe. Eles Então gostam eles de carne. preferem mesmo caçar. Caça, né? Anta, paca, coisas. Veado. Anta, vaca, veado, muita Porco do cutia. mato. Cutia é muita, muita. A anta. Isso, eles Isso, macaco. Cutia é aqui no Campo Santana. Anta é lá, né? E você já foi, Rafa? Eles Choco, com comem. ele? Choco, você já foi com ele? Todas as noites. Fui. Todas as noites que eu estava lá e eles foram caçar, eu fui junto. Senhor da glória, de noite? Não tem medo de bicho mal de noite, não, lá solto? Né? Tem, não. Tem uma história interessante. É. Eu fui caçar com um dos índios, o Cairó, se transformou muito meu amigo, aí eu fui um dia caçar com ele. E a gente tá rodando, o índio, ele anda no meio do mato, parece um gato, né? Não faz barulho nenhum. E eu atrás, fazendo uns barulhos meio anormais, né? Braço tropeçando e tal. E a gente passando, ele avistou no alto de uma árvore uma preguiça. Daí eu falei, aí ele apontou, eu falei, não tô vendo nada, só ele viu a preguiça. Daí ele foi e me mostrou de novo, sem falar, sem nada, só apontando. Aí eu fui ver uma preguiça. Perguntei para ele, você vai matar? Aí ele virou para mim e falou assim, é carne. Bem, bem calma, assim, sabe? É carne. E botou a arma no chão e subiu na árvore, foi lá e pegou a preguiça, derrubou no chão, eu segurei a preguiça, ele desceu, ele foi, matou, levou, fez um caldo preto, o índio numa árvore da grossura do meu braço, assim, ó, atrás da preguiça, eu com medo de cair, a gente já tinha rodado 1h30, 2 horas dentro do mato, eu falei, se esse cara cai, a gente fica perdido aqui, nunca mais eu acho que vai caminho de casa. Mas não caiu não, né? Não acharia mais. Não, o cara não caiu não, cara. Ele voltou, pegou a preguiça, matou, amarrou e levou para casa para alimentar a família dele. Depois achou a saída da mata. Tua irmã está dizendo que você é raiz, depois dessa história aí do medo do índio cair da árvore, acho que ela pode dizer que você é semente, né? Raiz não. Não, mas ficar perdido no meio do mato é coisa séria, pastor. Eu sei. Que bom, queridos. Aí nós temos o Choco e a Rafa que estão... Vocês têm um curso que vão fazer agora, né? Aquele curso lá Como é que é esse curso? Então, é um mestrado, né, em linguística aplicada à tradução da Bíblia. E eu fiz algumas entrevistas já com a Wycliffe. E aí, né, não sei se a gente vai fazer ou não, porque é um curso bem caro, né, mas ajudaria muito na parte de tradução, né? Vai ser à distância? Tudo online.
Seria... Porque o curso é americano, né? Então, eles vão aproveitar que tá nessa coisa da pandemia e ninguém pode entrar lá nos Estados Unidos, então eles vão abrir para o Brasil, fazer o curso bilíngue e poder oferecer também para algumas pessoas que estão aqui no Brasil. As aulas em português? Português e inglês, né? Uhum. O material é todo praticamente. Traduzido. Tá orando, né? Para ver se é da vontade de Deus a gente está fazendo. Vai ser, sim. Vai ser. Quando é o curso? Oi? Quando é o curso? É $1.500, $1.300. Não, quando? Coisa assim. Quando? Quando? De outubro. A partir de outubro. Meados de outubro, dia 15 de outubro, se eu não me engano, começa. Tem um mês ainda pela São frente. 2 anos. Tem um mês pela frente. Tá bem. Alguma coisa que ficou de fora que vocês queiram falar? A gente queria só agradecer muito obrigado, e também deixar um desafio para os irmãos se comprometerem com a obra missionária, seja indo, seja contribuindo, seja orando, para o nome do Senhor ser propagado a todas as nações, tribos, línguas, e que tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor. Não, a gente não tem glória nenhuma nisso. Tudo que Ele tem colocado, as portas que tem aberto na nossa frente, nós temos entrado de olho fechado, coração aberto, e é isso. A glória é sempre de Deus. Uma coisa que a gente sempre fala, tem muita, na área indígena, né? A gente vê muitos antropólogos, ONGs, e é tanta gente, e assim, fazendo coisas, às vezes até coisas incríveis, com muito mais recursos que nós, mas assim, a gente não pode esquecer, né, que a única instituição revestida do Espírito Santo para fazer a obra de Deus é a igreja. Então, o nosso papel ninguém vai fazer. Então, a gente tem que estar fazendo esse papel para que o nome de Deus seja conhecido ali entre o povo apinagé. E o desejo deles é que a gente ajude eles a chegar nos povos parentes deles. Que ali tem Craô, tem Gavião, tem Cripati. Eles não querem só ficar ali, não. Eles querem alcançar o povo deles, mas eles querem ir nos outros. Propagar para todos os outros povos ali, das redondezas, né? Ontem uma irmã que está afastada por decisões erradas que tomou na vida, privilegiou o trabalho secular ao invés do chamado que ela diz ter. Isso levou a um beco sem saída, espiritualmente e fisicamente também. Ontem ela vendo o culto de manhã pela internet, o Espírito tocou-a. Ela que nunca tinha parado para pensar que a opção profissional dela foi um erro. Ontem, vendo vocês, ela depois me ligou dizendo que vocês foram usados por Deus para dizer para ela que... E ela disse, se eu tivesse feito as opções certas, eu hoje talvez já estivesse até no campo, mas preferi fazer essas coisas. Bom, Deus sabe todas as coisas. Outra coisa, eu acho que eu ainda vou nessa casa em Tocantinópolis. Vamos lá. Vai ser bem-vindo. De lá a gente anda para a aldeia, vê se deixa lá o quarto do profeta reservado. Pode deixar que eu levo café. Arroz eu não prometo levar, não, porque é até um perigo. É até um perigo andar com arroz por esse Brasil afora, mas o café eu levo, tá bem? Tá bom. Obrigado por vocês. Um abraço na Miquelina. Um abraço aí na tua irmã, tá babando todas aí. E na tua mãe, o Choco. Dona Maria da Glória Gomes da Silva, tá ali quietinha, olhando.
E tua irmã está com bandeirinha lá, defendendo, é show, não sei o quê. Disse. Vou pedir para Silvânia. Silvânia, está me ouvindo, Silvânia? Dona Silvânia Martins. Estou sim, pastor. Você podia orar por esse casal e também Maria Flor e Isaac? Sim, com certeza. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Eu estou com o fone sem fio aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos e te engrandecemos, Pai, pela vida dessa família, Senhor Deus, e um sim para ti, Senhor. Que disse um dia, né? Eu vou, nós vamos, nós iremos. Eu não sei o que nós vamos fazer lá, mas nós iremos. Louvado seja o teu nome, Pai, pela coragem que o Senhor colocou no coração deles, ó Pai, pela intrepidez, Senhor Deus, pelo dom que o Senhor deu a Rafa, Senhor Deus, pelas mãos de soco na enfermagem, né, com os homens, com as crianças, que o Senhor vai já auxiliando, né, com Isaac, com Maria Flor, Senhor Deus, também, que vão ser futuros ali, Senhor Deus, plantando sementes do futuro também naquele lugar, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor Deus, porque quando eles não puderam estar falando para os vizinhos, usou os próprios para falarem do teu nome, Senhor Deus, do jeito que eles conheceram a ti, Pai. Nós louvamos o Senhor, Deus, por tua chama, por tua palavra que vivifica, Senhor Deus, nos corações. Por aqueles que se aproximam de ti, Senhor, com intimidade, né, simplicidade, Senhor Deus. E tem ali, Senhor Deus, o privilégio de conhecer um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus, né, um Jesus Salvador nas suas vidas, ó Pai. Então nós oramos que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, a obra da mão dessa família, os missionários, Senhor Deus. Continue usando a vida deles, Senhor Deus, como instrumentos, Senhor Deus, né? Instrumentos para ti, preciosos, Senhor Deus, na pregação da tua palavra, Senhor Deus. Que transforma vidas naquele lugar, Senhor. E é para ontem esse desejo, Senhor. Os teus propósitos, Senhor Deus, nessas nações, Senhor, ali onde ainda não foi, Senhor Deus, ouvido. Né? Que o Senhor use abundantemente a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus. Bem, Pai. Né? Que eles consigam as ofertas necessárias, todo o sustento necessário, que o Senhor vá provendo e proverá na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos, Senhor, por tudo que eles ainda vão fazer ali naquelas terras, Senhor. Te damos graças, Deus, e te glorificamos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, queridos. Beijão, hein?